Então, confirmando as datas das nossas provas. Ficar aqui gravado, quem perder a aula depois ter acesso. Também vou colocar no Class hoje lá, tá? Para lembrar vocês. No dia 6 de abril, na terça-feira, prova de entomologia agrícola. Vou liberar no dia 6 e vocês vão ter 5 dias para fazer essa avaliação, tá? O horário de entomologia, fitopatologia, olericultura, a gente não vai ter aula no Meet, então, o que eu recomendo, vocês usem o horário para fazer a avaliação, porque aí vocês ficam livres dessa atividade, não fica com o dia depois tumultuado e tomando o tempo que vocês teriam para fazer outras atividades de outras unidades curriculares. Então, sugiro como vamos ter aí os horários, e não é uma prova enorme, é uma prova que você vai fazer em poucos minutos aí, né? Então, usem os horários para fazer. Dia 6, então, entomologia. Dia 7 de abril, fitopatologia agrícola e plantas daninhas. E dia 8, olericultura. Tá? Todas vocês, a partir da data que eu liberar, vocês vão ter 5 dias para fazer a avaliação. A avaliação vai ser liberada pelo Google Forms, lá no Class, tá? Então, vocês vão, como a atividade que vocês fazem da sabatina, vocês vão acessar, responder. O que eu quero falar para vocês? Eu tenho corrigido as sabatinas de vocês, a maioria fez, né? Quem está devendo alguma sabatina, pode fazer mesmo estando fora do prazo. Faça e me avise, tá? Porque eu volto lá e corrijo e coloco a nota de vocês. Fiz isso ontem, voltei em algumas que eu já tinha corrigido, vi que alguns tinham respondido depois, corrigi e coloquei a nota. Uma coisa importante, colocar o e-mail certo na hora de responder as sabatinas, as provas, porque eu dou o feedback, eu devolvo a avaliação pelo e-mail que vocês colocaram lá. E tá dando muito erro de e-mail que não tá chegando, tá voltando, sabe? Então, na hora de preencher o e-mail, coloca o e-mail de vocês certinho, para que vocês recebam feedback, o que você errou, se você acertou tudo, tá bom? Então, tenham atenção em colocar o e-mail certo na hora de enviar a sabatina ou a avaliação, tá bom? Bom dia, Kathleen. Bom dia, Morgana. Bom dia aí demais que estão chegando. Obrigada, Maria Rita, falando 17 anos. Quem dera, né? Então, uma coisa que eu quero falar é isso. Colocar o e-mail certo para vocês receberem o feedback da atividade e da prova. Outra coisa. Na hora de responder, tanto a avaliação que vocês vão fazer semana que vem, as avaliações, né? Como até a prova também que vocês vão fazer, a prova e as sabatinas, eu vejo que alguns de vocês, poucos, né? Mas às vezes vão buscar a resposta em uma fonte extra do que a gente falou. É importante, sim, mas é importante ver se você está respondendo o que está sendo perguntado, que eu vi em alguns casos de fazer uma pesquisa, assim, dentro daquele assunto, mas não responder exatamente o que eu quero, e buscar, tipo, em outra fonte, que você pode fazer. Mas, teve dúvida na interpretação da pergunta, e não realmente perguntou um colega que também não entendeu, manda uma mensagem para a professora, que eu vejo que às vezes a pessoa se perde ali para responder, e a função ali da sabatina e da avaliação, além de nota, né, é também dar um direcionamento de estudos para vocês. Então, tenham atenção, e todas as perguntas que eu faço, tanto em sabatina, como também vai ser na avaliação, são coisas que nós estudamos juntos aqui, nada fora, tá? Eu não vou fazer uma pergunta totalmente fora do que vocês pediram, né? Que vocês estudaram comigo aqui, entendeu? Então, tenham atenção no material que a gente fornece para vocês. Podem buscar em outras coisas? Podem, mas vejam se está dentro do contexto do que está pedindo na questão. Porque eu vi algumas coisas, algumas respostas assim, que pesquisou em outra fonte, ótimo, mas não respondeu o que eu estava perguntando, tá bom? O pessoal tá me achando nova aí, né?
Coisa boa. Vamos falar sobre os podcasts. Recebi alguns, gostei muito, tá? Ficaram muito bons o que eu recebi, e eu acredito que todos vão ficar muito bons que eu vou receber. Então, quem já quiser ir mandando, quem me mandou, eu já corrigi e coloquei nota, tá bom? Então, quem for mandando, e eu respondo os e-mails. Se ficar na dúvida, será que a professora corrigiu o meu ou não? Ó, eu estou respondendo um e-mail, dando um retorno, ficou bom, você poderia ter abordado mais sobre isso, ou essa que você falou não é uma praga, é uma doença, sabe? Quando tem necessidade, eu faço ali uma correção. E eu coloco a nota na hora que eu corrijo. Eu respondo o e-mail e já coloco a nota lá, tá bom? Mas sim, passou, às vezes por questão de muitas aulas que eu estou tendo, muita atividade, que também está na coordenação da extensão, às vezes eu não vou responder ali naquele mesmo dia. Mas se eu não responder dentro de 4 dias, 3 dias, tem alguma coisa errada. Às vezes você digitou meu e-mail errado lá, manda uma mensagem, professora, recebeu? Aí eu confirmo para vocês. Maria Rita me perguntou da licença. É em abril, viu, Maria Rita? Mas a gente não sabe. Eu não sei, porque eu vou tentar o parto normal, então vai vir na hora que o bebê quiser, né? Então não tem uma data certinha, mas a partir do momento que o bebê chegar, aí eu vou me afastar para licença maternidade, tá bom? Então não tem. Eu fico aqui te assistindo a sua aula, né? Aí eu pensei assim, nossa, ela tem cara tão novinha, tipo 19, 20 anos. Isso foi desde quando a gente foi visitar lá o IF. Aí eu olho do nada uma foto no seu Insta, você tá com um barrigão, e eu penso, nossa, é verdade. Ela tá com. Não parece, tipo assim, a gente olha aqui e a gente pensa, tá, é a professora, e a gente lembra, nossa, ela tá grávida, ela tem que sair. Não, gente, não fica triste que a professora ano que vem volta, vocês ainda estão no segundo, vamos ter o ano que vem inteiro para estudar juntos, tá? E com certeza também quem entrar aí para substituir vai dar muita atenção, muito cuidado com vocês. Então, é um momento que a professora esperou muito também, ter o bebezinho, né? A senhora deve estar muito ansiosa para ver o rosto dele, né? Quem que não fica? Gera uma ansiedade por todo o processo, né, de nascimento, mas assim, eu acho que dentro do normal, nada fora do normal, mas a gente com certeza fica um pouco ansiosa, sim. Não, Isadora, é porque esses processos de substituição, eles têm que passar por uma, não é assim, escolhido, entendeu? Quando não tem um edital que teve uma seleção de professor substituto da área, abre um novo edital e seleciona um professor. Vai ter a inscrição, seleção. Mas, quando tem, por exemplo, edital aberto em Uberlândia, Uberaba, de professor que já foi selecionado, pode também tentar aproveitar. Então, acho que é isso que vai acontecer, pelo que eu falei com o Júlio, né? É um professor que já foi selecionado acho que em Uberlândia, que teve um processo de substituição lá, mas ainda não sei quem, né? Tem a parte, depois que eu saio, vocês vão ficar alguns dias aí sem professor, provavelmente outros professores vão poder usar esse horário e tudo, até que venha um novo, tá bom? Mas não sei o nome, não sei quem será, que tudo passa pela parte da direção de ensino que faz essa substituição, ok? Mas vão ficando tranquilos aí que vai dar tudo certo, tá? E ano que vem. Não sabia desse negócio do professor, não. É quase igual pra gente quando a gente entra no IF? Sim, todo professor que trabalha no IF, até desde o substituto até os efetivos, por exemplo, eu, o Elva, a Aline, a gente é efetivo, né? A gente passou no concurso, trabalha. Nada é assim, vamos contratar professor. Tudo tem que ter um processo de seleção. Para os efetivos e para os substitutos também. Para vocês verem que tudo, inclusive vocês, né, passam por seleção e a gente também, né? Então, todos nós passamos por seleção, desde o professor efetivo, substituto e os alunos também, tá bom? Então é isso, gente. Estávamos falando disso, sobre
Prova, sabatina, quem está com sabatina atrasada, gente, eu consegui ontem vencer a correção das sabatinas, né? Eu estou com 5 unidades curriculares, então eu tinha uma quantidade enorme de sabatina para corrigir, mas ontem eu venci, consegui corrigir todas, tá? Então, mas quem não fez ainda, faça, por favor, inclusive porque dessa questão da licença maternidade, tá? Porque depois que eu sair, né, quem não enviou, o professor que vai assumir, ele vai chegar e vai dar as atividades dele. Então, façam as atividades atrasadas, tá? Para vocês não ficarem sem nota. Ou necessitar depois de dar uma... provavelmente quem não fizer vai ter que fazer outro tipo de atividade, o professor vai ter que se organizar. Mas vamos evitar dar trabalho para quem vai chegar? Faça todas as atividades, deixa tudo certinho, que eu quero deixar o diário organizadinho para quem for assumir, tá bom? O que mais que eu queria falar? Do relatório da aula de ontem. Bom, esse relatório é o mesmo que vocês vão fazer para o Elfo. Aí vocês vão falar, professor, tem que ser digitado, pode ser à mão? Pode ser digitado, pode ser à mão. Quando for à mão, tira uma foto bem nítida do relatório e me manda por e-mail. Todas as opções, tanto o relatório digitado como à mão, mandar pelo e-mail. Eu vou deixar para vocês hoje lá no mural do Class escrito como vocês devem enviar esse relatório, tá? No mesmo e-mail que vocês estão mandando o podcast, o alinefranco@iftm.edu.br, tá? Mas vou deixar escritinho para vocês. Vocês vão ter uma semana para fazer esse relatório simples, descrevendo como que foi a aula prática virtual. Vocês vão ter que entregar para o Elvo e vão me mandar, né? É o mesmo relatório, tá? Que vocês forem enviar para o Elvo. E esse relatório vai valer nota, 2 pontinhos, em todas as unidades curriculares também, falando de frequência dessa semana. Então, não vou dar hoje uma sabatina de fitopatologia. O que vai valer nota para essa semana em entomologia e em fitopatologia vai ser o relatório. E também vou colocar nota em olericultura, por mais que amanhã é recesso, não vamos ter aula, né? Mas vai ter a nota desse relatório dessa semana, lá em olericultura também, tá bom? Mais alguma dúvida com relação a isso? Pode falar, Kathleen. O Elvi, geralmente, ele abre o campo no Classroom e a gente posta lá. Sim, eu vou abrir o relatório ou o podcast, tipo, tem um campo lá aberto. A gente pode postar ele lá ou a gente envia no seu e-mail? Eu, assim, até o relatório, eu prefiro por e-mail, tá? Eu sempre volto lá e dou uma olhadinha se ninguém pôs lá, mas como eu escrevo lá, eu prefiro por e-mail. Põe lá, por exemplo, podcast que tem que ser enviado por e-mail, né? Eu prefiro. Que fica mais organizadinho, eu vou recebendo, tá? Então, prefiro por e-mail, sim. Aí eu vou deixar Professora, Oi? Pelo e-mail, aceita só o áudio ou a gente tem que, tipo, fazer um vídeo? Porque eu já tentei anexar vídeo pelo e-mail e não achei nenhum lugar. Anexa sim, Isadora, tá? Se tiver com alguma dificuldade, pede algum colega, tem alguns que já até enviaram um áudio, ficou certinho, chegou para mim certinho. Caso chegue, eu não consiga abrir por um problema de incompatibilidade ali de programa, né? Eu vou avisar, não consegui abrir seu áudio. Aí a gente vai ver uma outra forma de você me enviar, tá bom? Mas veja lá, tem onde você anexa, por exemplo, arquivo, você vai conseguir anexar vídeo também, áudio, inclusive. Tá bom? Tá bom, vou tentar depois. Obrigada. Certinho. Qualquer coisa que vocês... Eu receber e não conseguir ouvir, eu vou entrar em contato na hora, tá? Então, não consegui abrir, me manda, por exemplo, tenta me mandar de novo, tá? Eu vou entrar em contato. Então, é isso, gente. De recados que eu tinha para passar, é isso. Provas, as 3 provas da semana que vem. Quem ainda não fez alguma das sabatinas antigas, faça. Manda uma mensagem para a professora para avisar que está fazendo. Igual acho que foi o Lucas, né? Ontem me enviou, professora, eu fiz tal sabatina, fui lá corrigir. Então, quem está fazendo atrasado, ó, o relatório dela está pronto. Quem fizer à mão, como a Kathleen fez, sem problemas, tá? Tira uma foto bem nítida e me manda por e-mail, tá?
Precisa ser uma foto bem nítida para eu conseguir ler o seu relatório, tá? Certinho. Digitalizo. O melhor é você passa para PDF, né? Essa foto para me enviar fica até melhor. É isso de recado. Vamos começar, então. Ela digitalizou no Microsoft Lens. É um aplicativo que você vai lá e tira foto, e aí você pode, tipo assim, tirar foto de várias folhas e ele transforma num PDF só. E fica bem nítido a imagem, ele dá uma consertada. Esse eu nunca usei, não. Bom saber. Gabriel, foi sim, só que foi o Elvio, né, que disponibilizou. Vocês receberam por e-mail? Porque eu recebi a gravação da aula de ontem. Receberam? Do Elvio, ele que gravou a aula, e aí você pode usar ela, Gabriel, para fazer o relatório, tá? Só confirma para mim alguém aí. Receberam o e-mail do Elvio ontem? Depois dá uma olhadinha, Gabriel. Se você não recebeu, me manda uma mensagem que eu encaminho para você, tá? Caso você não tenha recebido a gravação da aula. Certinho? Mas não fica sem fazer, tá bom? Vamos começar a aula de hoje, nós vamos falar sobre sintomas de doenças. Qual que é a importância de detectar sintomas para reconhecer doenças de plantas? Então, hoje nós vamos começar o tópico de sintomatologia de doenças de plantas. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Só adiantando, qualquer doença, né? Vamos pensar nas doenças humanas, né? Para fazer essa correlação com doenças de plantas. Como que você reconhece, por exemplo, você chega no médico, né? Quando é bebezinho, uma criancinha que ainda não fala, a detecção de uma doença através de exames, né? Porque não sabe falar ainda. Mas agora, quando a gente já está adulto, né? Ou criança que já está falando, quando chega ao médico, o médico vai fazendo perguntas. Além de medir a temperatura, né? Ver o que está acontecendo, faz perguntas. Está com dor em algum lugar? O que você sentiu nas últimas 24 horas? Tem febre? Febre persistente? Isso tudo que é perguntado é porque são sintomas de doenças, né? Agora, para a planta, né? Planta, a gente tem que visualizar esses sintomas para ajudar a gente a identificar o que está acontecendo com ela. Ajudar a identificar se é uma doença causada por um fator abiótico, que a gente já falou aqui, né? Doenças abióticas, deficiência nutricional, um estresse hídrico, ou se é uma doença biótica. E quando é uma doença biótica, qual doença é essa? Muitas doenças de plantas são fáceis de identificar porque elas são muito comuns naquela cultura. Por exemplo, o oídio no quiabo, por exemplo, a murcha no tomateiro, né? E aí tem o teste do copo, que foi inclusive uma das sabatinas, que tem como você identificar se a murcha é causada por fungo ou por bactéria. Tem doenças que são muito comuns nas culturas e são fáceis de identificar. Agora, outras doenças que às vezes nunca foi relatada uma cultura, começou a aparecer uma deformação no milho lá e não sabe a causa. Tem outras metodologias para ajudar a identificar, inclusive a enviar esse material para laboratórios de fitopatologia, onde vão fazer um estudo bem profundo na planta para identificar o que está causando essa doença. Então, também, além da diagnose no campo, temos outras ferramentas, que é diagnose em laboratório, temos testes de laboratório que ajudam a chegar a um diagnóstico de uma doença de plantas. Só que das doenças comuns, das doenças mais corriqueiras das culturas, junto com a literatura, os estudos, né, os livros, a internet, que ajuda muito, é possível identificar ali de quase no mesmo momento que o técnico chega no campo e tem um pouco de experiência com essa área. Oi, Mariana, bom te ver. Oi, Aline. Bom, vamos lá. Então, a aula de hoje, o tema é sintomatologia de doenças de plantas, tá? Esse é o tema da nossa aula de hoje. A sintomatologia, né, ela vai ao encontro da necessidade de diagnosticar uma doença nas plantas, porque a gente consegue controlar o que a gente conhece, né?
como estudamos semana passada, lá os períodos históricos da fitopatologia, no período místico, não se conhecia o que causava, por exemplo, a requeima da batata, a cárie do trigo, que eram doenças que causavam muita redução na produtividade das culturas, né? Mas não se conhecia o que causava. E eles atribuíam apenas a castigo de Deus, né? A partir do momento que começou a ter evolução nos estudos, né, até a criação do microscópio, e chegar na era atual, que tem a engenharia genética ajudando nos estudos, né, demorou muito, mas hoje a gente tem muito mais capacidade de conhecer as causas dessas doenças. Primeiro ponto para identificar, o primeiro ponto quando você chega em uma lavoura, né, está prestando assistência, por exemplo, um produtor de milho. O técnico, ele chega no campo, ele vai andar pelaquela plantação e identificar os problemas que estão acontecendo. Ataque de praga, problema com doença, né? Então, tudo, essa visita na propriedade semanal é essencial, né, para diagnosticar o que tem ocorrido aqui naquela área. Ou está com uma deficiência hídrica, ou está precisando de uma adubação, quando vai soltar a adubação, ou se está surgindo ali problema da cigarrinha no milho, ou se está com espodóptero danificando o material, a planta, né? Ou se está com problema de uma virose nessa cultura. Então, a visita, não dá para fazer diagnose de longe da lavoura, você tem que ir na lavoura e fazer a visita técnica, né? E então, o agrônomo, o técnico, ele vai visitar essa área e fazer uma avaliação. Isso é periódico, não é uma vez a cada um mês, né? O ideal é 1, 2 vezes, dependendo da situação que esse cultivo esteja com problemas. E com esse diagnóstico, falar para o produtor o que ele tem que pulverizar, qual que é a frequência de pulverizações, por exemplo, de um fungicida ou de um inseticida para controlar se for uma praga, né? Então, é essencial ir na lavoura e identificar esse problema. Se for um problema, se ele identificou que é uma deficiência nutricional, vai ter aí a saída de recomendar uma adubação foliar, se for um nutriente que tem uma boa resposta para adubação foliar, ou se for uma adubação via fertirrigação, vai recomendar o que tiver ali de melhor para o produtor, né? E ao alcance tecnológico desse produtor também. Agora, se ele verificou que é uma doença de fator biótico, causado por um vírus, por exemplo, a gente sabe que vírus, a recomendação de controle é preventivo, porque a planta, depois que ela está afetada por um vírus, não tem como você ter um efeito curativo sobre aquela doença, certo? Então, tem que ser medidas preventivas. Se tem algumas plantas já afetadas por um vírus, você tem que trabalhar de forma preventiva para evitar que outras plantas sejam contaminadas. Tem alguns vírus que são transmitidos por insetos vetores, mas não todos, tá? Isso é importante frisar. Nem toda doença causada por vírus tem associação do inseto vetor. Ou se ele identifica ali uma parte do cultivo que está menos desenvolvido, em reboleira, um ponto da lavoura menos desenvolvido. Ele vai pensar, será que isso aqui é um problema de adubação? Ou será que pode estar com algum nematóide nessas raízes? Ele vai tirar algumas plantas ali do solo e verificar se tem danos por nematóides. Então, essa diagnose completa para chegar ao agente causal da doença, ela tem que ser bem visual. Mas tem casos que não é possível você chegar lá e falar, não, essa doença aqui é causada por um fungo, vamos tomar a seguinte medida para controlar. Tem doenças que são, às vezes, novas, né? Que não é possível, não tem relato muito claro aí dentro do campo técnico e também não tem muitos relatos na literatura. Então, é preciso investigar mais a fundo. E uma das ferramentas que pode ser utilizada é pegar a amostra dessas plantas e enviar para um laboratório de fitopatologia. Nas universidades, né, que tem curso de agronomia, pós-graduação em agronomia e áreas afins aí, muitas dessas universidades têm laboratório de fitopatologia que prestam esse serviço para o produtor,
fazer análise de uma planta que está com alguma doença, mas não se sabe que doença é. E também tem até algumas instituições privadas que prestam esse tipo de serviço de avaliação aí de doenças que não foi possível identificar em campo o que aconteceu. Em alguns anos atrás, poucos anos, uns 4 anos atrás, começou a ter muito problema em milho, né, com viroses. Achava-se que era virose, mas não tinha certeza. E essas viroses associadas com a transmissão por cigarrinhas, né, a Dalbus maides, né, que é uma cigarrinha do milho, e outras espécies também, às vezes, associadas. E para completar esse diagnóstico o milho começou a ter tombamento, deformação nas espigas, e não se sabia ao certo o que estava causando aquilo. Então, o que era recomendado? Alguns produtores faziam? Coletavam algumas plantas de milho e levavam até um laboratório de fitopatologia para avaliar que tipo de agente causal poderia estar fazendo aquilo. Se era uma bactéria, se era um vírus. E depois de alguns dias, esse pessoal do laboratório avaliava e enviava para o produtor o resultado, né, do que era. Se era uma virose, se era uma bactéria. E dessa forma, para o produtor, junto com o seu técnico, né, tomar atitude aí para reduzir esses problemas. Nós temos também os sinais que ajudam na identificação de doenças, mas nem todo patógeno dá sinais ali na planta doente. Eu vou falar para vocês qual que é a diferença de sintoma, de sinais de uma doença. Mas antes disso, às vezes surge a dúvida, essa é uma doença biótica ou abiótica? Bom, uma das questões para diferenciar também, porque tem coisas que são nítidas, né? Você olha lá uma folha amarelada, isso aqui é deficiência de nitrogênio, tá na cara. Só que tem alguns fatores, algumas doenças que às vezes a pessoa fica em dúvida, uma mancha lá, será que isso aqui é deficiência ou é nutricional ou é uma doença, né? Uma questão para ajudar a diferenciar uma doença biótica de uma doença abiótica é a simetria dos sintomas. Doença biótica, por exemplo, aqui nós temos folhas de milho, né? No primeiro aqui, folha saudável do milho. No segundo, uma deficiência de fósforo, que é as bordas arroxeadas. No terceiro aqui, uma deficiência de potássio, a borda amarelada da folha. Deficiência de nitrogênio, a parte central da nervura central amarelada. Deficiência de magnésio com as nervuras amareladas, né? Aí com uma diferença entre cor, um verde mais escuro e as nervuras mais amareladas. Essa folha aqui, depois da deficiência de magnésio, nós temos um sinal de estresse hídrico, né? Falta de água. E isso está sendo muito comum na segunda safra do milho, porque a gente depende das chuvas naturais, né? E está tendo a gente sabe que está tendo pouca chuva atualmente, né? Então, muitas lavouras de milho estão passando por esses sinais de estresse aqui, né? O milho é de segunda safra. Isso são doenças abióticas, até aqui no sinal de seca. A penúltima e a última, né? A penúltima folhinha de milho aqui, ela está com sintomas de ferrugem, que já é uma doença, causada por fungos. E a última, sinais de um processo de fitotoxidez por algum herbicida, por exemplo, que foi utilizado e deu uma requeima na planta. E até alguns inseticidas podem causar fitotoxidez. Por isso que é importante ver sempre a recomendação daquele produto para a cultura. E a idade da planta para fazer essa aplicação, tá? Nós temos aqui, então, vários problemas sanitários, né? Alguns de ordem abiótica, a maioria, e um de ordem biótica, que é a ferrugem. O que a gente pode observar? Vamos comparar aqui a deficiência de fósforo com a ferrugem. As deficiências nutricionais, elas são simétricas. Como vocês podem ver, o que está de um lado da folha são mais simétricas, né? E do outro lado da folha está igual, praticamente igual. As doenças bióticas causadas por vírus, bactérias, fungos,
elas são assimétricas, tá? Elas não vão ter uma simetria na folha. Vocês estão vendo, tem 5 manchas de um lado da folha e 2 de outro aqui. Então, elas são assimétricas, as doenças bióticas. Só que isso no campo, com a prática, vai ficar muito mais fácil de vocês identificar. Nessa imagem aqui, é a ferrugem da soja. E essas manchinhas aqui na folha, causadas por um fungo, né? Vocês veem que não tem simetria nenhuma, né? Não tem o mesmo tanto de pontinhos de um lado e de outro. Então, o sintoma é bem assimétrico, tá? Bem diferente de um lado e do outro da folha. Deixa eu ver, parece que o pessoal mandou uma pergunta aqui. Professora, Oi? tipo assim, vamos pôr que na prática eu observo a folha. Tipo assim, tem algumas doenças que, igual aquela do citros, ela também deixa as folhas amareladas. Uhum. Aí como que eu vou ter certeza? Tem que mandar pro laboratório para saber se é pela doença do citros ou se é por deficiência? Boa pergunta. Por exemplo, vamos falar a folha do citros amarelada deve ser bem similar a uma deficiência nutricional. Só que sabe qual que é a diferença? Quando é a bactéria, que é uma doença biótica, né? O amarelecimento ele não vai ocorrer em toda a planta. Ele vai compensar num galho. E além do amarelecimento das folhas, você vai ter outros sintomas. Fruto deformado. Quando você parte um fruto de laranja de uma planta afetada pela bactéria Candidatus liberibacter, que causa guine, o fruto ele vai ficar deformado, né? Então, são vários pontos que vão te auxiliar a chegar na questão de que não é uma deficiência nutricional. Outro ponto é a presença do inseto vetor na área. Foi verificado lá, você colocou algumas armadilhas e viu que está tendo um inseto vetor, e está tendo plantas com sintomas. Então, você já vai... E o sintoma de amarelecimento da doença, comparado com o sintoma do amarelecimento com deficiência de N, por exemplo, de nitrogênio, né? É diferente, porque não vai ser na planta inteira, vai começar em um galho. E além desse amarelecimento, vem outros sintomas acompanhados, deformação de frutos, né? Então, dessa forma, você consegue diferenciar. Mas a prática, né? A gente não... Chegando numa lavoura, assim, no início que a gente começa a trabalhar com a cultura, você vai aprender muito com a prática, né? E vai chegar num ponto que você olha e já consegue facilmente distinguir, né? Se aquilo é uma doença, qual doença que é, ou é uma deficiência nutricional, tá? Mas uma das diferenças é essa mesmo, bem boa a sua pergunta. Que esse amarelecimento, quando é doença, não vai ser geral na planta, vai ser em uma parte da planta acompanhado de outros sintomas, como frutos menores e frutos deformados também, tá? Mas é comum, às vezes, a gente, em algumas doenças, ficar com a dúvida, né? Se é uma deficiência nutricional ou uma doença. Nessa imagem aqui, nós temos uma folha de batata com manchas, né? E aqui nós temos uma planta de trigo, né? Uma massa escura na parte ali onde produz os grãos. Qual que é a diferença aqui, só para vocês entenderem, de um sintoma e um sinal, tá? Nem toda doença apresenta sinais. Sinais é a própria estrutura do patógeno. Isso é bem comum a gente observar sinal de doença fúngica, que o fungo ali, o crescimento do fungo forma um micélio ou uma massa de esporos, e isso possibilita você ver a estrutura ali mesmo a olho nu, ver de longe, né? Aquela massa esbranquiçada, por exemplo, num fruto de mamão que está com problema de antracnose, ou a ferrugem do café, ou a ferrugem da soja, aquela massa por baixo da folha com a coloração meio alaranjada, aquilo é a estrutura do fungo. Isso é um sinal, tá? Que é chamado de sinal dentro desse estudo de sintomatologia de doença. O sintoma é, por exemplo, uma mancha na folha, um fruto apodrecido,
um fruto deformado, uma folha encarquilhada, uma folha com alteração de coloração, ela está ali com uma coloração verde claro com verde escuro, mosaico, que a gente chama. Isso é um sintoma. Agora, o sinal é a própria estrutura do patógeno. Por exemplo, a gente não consegue visualizar sinal de vírus, nem sinal de algumas bactérias, não, mas de outras sim. Por exemplo, o pus bacteriano, que exuda do caule de uma planta que está com murcha bacteriana. Ele é um sinal do patógeno na planta, que a gente, inclusive, falou sobre isso lá no teste do copo, né? Para diferenciar se a murcha é causada por uma bactéria ou por um fungo. O nematóide, quando você, nematóide de galha, retira ali a planta, que está com as raízes todas cheias de galhas, que é um sinal também da doença. Para chegar numa diagnose de uma doença de plantas, então, os passos. Fazer a visita técnica lá no produtor, né? E por que é importante a visita? Porque às vezes você recebe uma foto. Ah, minha planta tá com essa doença aqui. O que é? Só que uma foto, às vezes, não consegue esclarecer que realmente é aquele problema. Vira e mexe, eu recebo foto. Ó, você sabe que doença é essa? Às vezes é fácil de identificar, mas às vezes, por uma foto de uma planta, você não consegue chegar na diagnose, né? Então, uma visita ao local do cultivo é essencial para você observar o padrão de sintomas, se tem algum sinal ali na planta, né? Que vai te ajudar a chegar a essa diagnose. Se, por exemplo, tem um inseto ali que pode estar associado à transmissão dessa doença, né? Então, primeira coisa, faz a visita, observa o padrão de sintomas, observa se apresenta algum sinal, né? Que alguns patógenos desenvolvem ali na parte afetada por aquela doença. E se você já tem conhecimento daquele problema, você vai chegar a uma diagnose ali na hora. Mas se você nunca viu ou tem dúvida realmente sobre o que é, você vai consultar materiais, né, como livros, como materiais técnicos da Embrapa e de muitas outras empresas que vão ajudar você a chegar na diagnose. As doenças mais comuns das culturas, elas estão relatadas em livros, em cartilhas, né, que isso auxilia ao técnico e também até o produtor identificar essas doenças. Mas existem doenças, como eu disse para vocês, que são novas, que começam a aparecer em uma cultura que ainda nunca foi relatado, ou tem pouco relato, e não se sabe a causa verdadeira daquela doença. Para essas doenças pouco conhecidas, que começaram a aparecer em uma determinada cultura recentemente, por exemplo, o produtor pode pegar a amostra dessas plantas, enviar para um laboratório de fitopatologia, que pode diagnosticar por teste de PCR, por exemplo, ou também fazer outros testes. Lembra que a gente falou do Koch, né, que foi um grande pesquisador em uma das fases históricas da fitopatologia? E ele fez 4 postulados. Os postulados de Koch também é uma forma de diagnosticar doenças não conhecidas. O postulado de Koch, todos esses postulados, eles devem ser testados em laboratório ou a semicampo, em casos de vegetação também, quando são doenças virais, por exemplo. Agora, doenças fúngicas e algumas bacterianas, que é possível fazer o cultivo do micro-organismo em laboratório, é feito em laboratório. Os 4 postulados de Koch, então, esses postulados de Koch, pessoal, qual que é a importância? É provar a patogenicidade de uma doença. Tem lá o sintoma, mas não tem certeza de qual que é o patógeno, faz esses testes do postulado de Koch para provar uma patogenicidade. O primeiro postulado de Koch, ele estabelece nesse postulado que o patógeno, sempre o micro-organismo causador da doença, está em associação com o sintoma. Se tem sintoma, tem o patógeno ali na planta. E é isso mesmo, só vai ter o sintoma de uma doença biótica se tiver o patógeno causando essa doença. O micro-organismo que está causando essa doença, ele deve ser isolado em laboratório, em cultura pura, tá? Mas não são todos os micro-organismos que a gente consegue isolar em laboratório.
Alguns micro-organismos, eles estão associados, eles vivem só na planta. Por exemplo, o vírus. Você não consegue cultivar um vírus em uma plaquinha de Petri, com um meio de cultura, porque o vírus está associado às células da planta. Assim como o vírus que causa doenças humanas, né? Infelizmente, ele precisa da célula ali para se multiplicar. E assim são os vírus de plantas também. Então, o vírus, você não consegue multiplicar ele lá em laboratório. Aí tem outras técnicas de fazer o isolamento em uma planta viva desse micro-organismo. Inclusive, eu vou falar depois sobre essa técnica. O terceiro postulado de Koch é que depois que faz o cultivo desse patógeno em laboratório, para os patógenos que é possível fazer o cultivo em laboratório, vai inocular ele numa planta sadia. E essa inoculação numa planta sadia, depois de alguns dias, ele tem que, se for realmente aquele patógeno que está causando aquele sintoma, ele vai desenvolver o mesmo sintoma observado na primeira planta que foi mandada para o laboratório, com o sintoma da doença. O quarto postulado de Koch, ele prevê que depois que aquela planta que estava sadia e foi inoculada, deve reisolar o patógeno em cultura pura e observar as características de desenvolvimento desse micro-organismo novamente ali no laboratório. Aqui tem o passo a passo, até falei para vocês semana passada, né? Era uma prática que a gente fazia muito lá no... Todo ano a gente fazia com a turminha de fitopatologia, que antes era só defesa sanitária vegetal, né? Mas a gente via fitopatologia dentro dessa unidade curricular. A gente fazia com... A doença a gente conhecia, que era a antracnose, né? Mas só para fazer um teste ali para vocês entenderem. Esse mamão, ele tá com antracnose do mamoeiro. A gente conhece a doença, mas eu testava ali para os alunos entenderem como que seria uma metodologia quando você não conhece a doença, para você realmente comprovar, não, esse mamão, ele tá com esse sintoma, e esse sintoma é causado por fungo coletotrícono, que causa antracnose. Vocês estão vendo essas manchas no mamão, né? Essas manchas são os sintomas. Vocês estão vendo essa massa esbranquiçada aqui? Isso aqui é as hifas do fungo que cresceram. Isso aqui é um sinal. As manchas, sintomas, e essa parte aqui já é o próprio fungo crescendo sobre o fruto, é um sinal, tá? É a massa de fungos ali. Para fazer o postulado de Koch, então, nós temos aí a associação constante do patógeno na planta afetada, ou na parte da planta afetada. Um fruto com as manchas, e aqui a associação do patógeno nesses sintomas. Então, a gente isolava, e isso pode ser feito, né? Isolava esse fungo em um meio de cultura. Para esse tipo de fungo, o meio de cultura que a gente pode utilizar é o BDA, que ele é formado de batata, dextrose e agar, que é uma solução nutritiva que possibilita o fungo crescer no laboratório. Depois de uns 5 dias que esse fungo foi isolado, a gente deixava ele em condições controladas de temperatura, na estufa, né? 20 graus Celsius, a gente observava o crescimento desse fungo nas placas, nessas placas com meio de cultura. Depois que esse fungo cresceu na placa, a gente isolou ele, que é o segundo postulado, né? Que é isolar esse patógeno em meio de cultura pura. Nós pegávamos frutos de mamão sadios, ainda verdes, com a casca verde. Fazíamos uma lesão bem rasinha ali com estilete, ou qualquer superfície para fazer um dano superficial na casca. E a gente colocava uma parte desse fungo sobre aquela lesão. E depois de uns 7 dias, quando o fruto amadurecia, a gente conseguia observar o mesmo padrão de lesão no primeiro fruto que a gente chegou lá no laboratório para fazer essa análise. Então, com essa metodologia, que é os postulados de Koch, é possível provar que o fungo que foi observado no primeiro fruto lá que chegou no laboratório para análise, ele realmente é o agente causal daquela doença. Então, provando uma patogenicidade. O
sintomas, eles são os mais variáveis, né, pessoal? Quando a gente falou, nas aulas das últimas semanas, dando exemplo aí de sintomas de doenças, desde frutos podres, desde murcha, né, manchas foliares, podridão nas raízes, raízes com deformações, a planta subdesenvolvida, isso tudo são sintomas, e são os mais variáveis que a gente possa imaginar, porque são muitos patógenos que causam doenças em plantas, né? Toda planta, desde que ela pode ser uma planta daninha, planta de importância econômica, ela é acometida por algum tipo de doença. Na verdade, por vários tipos de doenças, né? Tem culturas que são mais sensíveis, e tem muitos mais patógenos que outras, né? O tomate é um exemplo de uma cultura muito acometida por uma diversidade de doenças. Tem culturas que são mais, elas têm menos doenças que acometem elas, né? Então, mas toda planta tem algum problema de doença. Definindo, então, sintomatologia. Sintomatologia é a parte, né, da fitopatologia que vai estudar sintoma de doença de planta e os sinais, visando a diagnose de doenças de plantas. O sintoma é qualquer manifestação ou reação da planta a um agente nocivo, desde uma mancha foliar, desde uma podridão, desde um amarelecimento, desde uma planta que está com frutos deformados, folhas deformadas, encarquilhadas, isso tudo são sintomas, é uma reação da planta àquele agente causado a doença. O sinal. Eu repito, não são todas as doenças que é possível observar os sinais, tá? Principalmente doenças fúngicas e algumas doenças bacterianas a gente consegue observar sinais, porque os sinais é o próprio patógeno ou suas estruturas, como o micélio do fungo, que vocês viram ali no mamão, aquela parte esbranquiçada, é o próprio micélio do fungo, as estruturas do fungo crescendo ali no fruto afetado. Aquilo ali é um sinal. Quadro sintomatológico. O quadro sintomatológico ele é a sequência dos sintomas que ocorrem durante o desenvolvimento daquela doença na planta. Vamos fazer a relação com doenças humanas. Quando você começa com um problema de, vamos falar uma doença bem tranquila, né? Uma gripe causada por vírus, uma gripe normal, né? Primeiro sintoma, às vezes você começa com uma garganta ruim, um nariz escorrendo, aí depois a garganta com sintoma que está inflamada, tosse, febre. Então, os sintomas são vários, né? E esse conjunto de sintomas é chamado de quadro sintomatológico. Para as plantas também. Por exemplo, vamos falar da murcha no tomate, né? Que eu sempre uso esse caso para falar desse quadro sintomatológico. A murcha causada no tomateiro pela bactéria, a Haustonia, por exemplo, primeiro você vai observar as murchas nas folhas mais novas, depois de poucas horas começa a observar a murcha nas folhas baixeiras, e até que toda a planta apresenta uma murcha geral, e essa planta evolui para a morte, porque ali todos os vasos condutores da seiva vão sendo bloqueados, né? Então, toda essa ocorrência de sintomas, ela forma um quadro sintomatológico, tá? Mas nem toda doença é fácil, né, como eu disse para vocês, de chegar nessa diagnose por sintomas. Então, algumas é preciso enviar para laboratório, material, para se chegar num diagnóstico mais completo, principalmente quando se trata de algumas doenças bacterianas e algumas doenças virais também. Os sintomas, eles são classificados. Na ciência, né, vocês veem que a gente procura classificar, nós não, né, mas os pesquisadores, os estudiosos, procuram classificar tudo, né? E é uma forma didática da gente entender esses sintomas, eles são classificados. Então, os sintomas, eles são classificados, tem 3 classificações que nós vamos estudar. Nós não vamos estudar todas hoje, né? Mas a primeira classificação de sintoma é quanto à localização do sintoma em relação ao patógeno.
Eu vou falar com detalhes sobre isso. Aí, com relação a essa classificação, que é a primeira que nós vamos estudar, temos só apenas duas classificações com relação à localização do patógeno em relação ao sintoma. Primário, sintomas primários e sintomas secundários, tá? A outra classificação que vamos estudar é com relação às alterações produzidas por esse patógeno, as alterações produzidas pelo patógeno na planta hospedeira. E aí, nessa segunda classificação, nós temos sintomas habituais e lesionais. Os habituais são sintomas que vão alterar, por exemplo, o formato de um fruto, que vai ficar deformado, uma folha com um limbo distorcido, um fruto que vai ficar assimétrico, né, perder a simetria, seria habituais, mudar o formato. E lesionais, que seriam manchas na folha, manchas no fruto, podridões, seriam lesionais. E a terceira classificação, que é a mais completa, né, que é a classificação baseada nos processos ou estruturas, né, da planta que são afetados, que ela se divide em fisiológicos, morfológicos e histológicos. Essa é a mais complexa que a gente vai estudar, tá? Mas também é tranquila, só vocês terem um pouquinho mais de atenção para entender essa terceira classificação. Hoje nós vamos estudar os sintomas, a classificação de sintomas baseados na localização do patógeno em relação ao sintoma e as alterações produzidas no hospedeiro. Então, nós vamos estudar essas duas classificações, tá? Ficou claro que são 3 classificações de sintomas? Nós vamos estudar uma por cada uma dessas classificações? Ou tem dúvida aí? Deixa eu ver aqui. Rodrigo perguntou aqui, professora, as minhocas? Minhoca não é praga, viu? Minhoca não causa nenhum dano à raiz, nada. Elas são os anelídeos, aí são benéficos, porque eles se alimentam de matéria orgânica do solo. Isso mesmo. Ela vai alimentar de matéria orgânica e as suas fezes é o humus, que, rico em nutrientes para a planta, são organismos benéficos, não causam nenhum mal, são benéficos para o solo. Quando você vê um solo que tem minhoca, esse solo tá bom, tá ok, tem matéria orgânica, tem umidade adequada, para você ver que quando você vai lá, não é qualquer tipo de solo que você vai encontrar minhoca. É um solo que sempre tem matéria orgânica e umidade boa, tá? Ela não se alimenta, assim, das raízes podres porque é matéria orgânica, mas ela não danifica raiz, tá bom? Ela só vai se alimentar de matéria orgânica. A raiz podre ali, ela vai ser uma fonte de matéria orgânica para a minhoca. Ela não causa nenhum dano, tá bom? Ela é benéfica para a agricultura, porque ela vai auxiliar nesse processo de transformar matéria orgânica em nutrientes mais disponíveis para a planta. Certinho? O que fica no solo, que é prejudicial para as raízes, são os nematóides, tá? São nematelmintos, vermes, né? Específicos de plantas que causam muitos danos às raízes, mas as minhocas são nossas amiguinhas. Então, vamos lá. Vamos estudar a primeira classificação de sintomas de doenças de plantas, que é com relação à localização do patógeno em relação ao sintoma. Vocês vão ver que é bem facinho, é só 2. Primário e secundário, né? Vocês estão vendo essa folha de soja aí, que tá com o sintoma de ferrugem asiática da soja, causada pelo fungo Pacospora parkirrhizae. Onde está o patógeno nessa planta? A pergunta é, esse patógeno está na folha ou ele está em outra estrutura da planta? E eu estou observando sintoma na folha. Está em vasos condutores? Oi? Está nos vasos condutores de seiva? Assim? A ferrugem, esse patógeno, o fungo, ele está na própria folha. Então, esse sintoma que a gente observa dessas manchas,
O patógeno, ele está no local que se observa o sintoma, nesse caso, mas essa questão que você falou, a gente vai observar nos sintomas secundários que acontece isso. O patógeno está distante, ele não está na mesma estrutura onde a gente está observando o sintoma. Mas nesse caso, dessa doença, da ferrugem da soja, e de muitas outras doenças, né, como as outras ferrugens, manchas foliares, o patógeno está no local onde se observa o sintoma. Isso é chamado de sintoma primário. A ação direta do patógeno sobre o tecido, e você observa no mesmo tecido que o patógeno está colonizando, você observa o sintoma, tá? Manchas foliares, podridão de frutos, isso são sintomas primários. Por exemplo, lá no mamão que eu mostrei, o patógeno que causa lá aquela podridão, antracnose no mamoeiro, o patógeno está no fruto, você está observando o sintoma no fruto. Então, é um sintoma primário. O patógeno está no local onde se observa os sintomas. Para ajudar vocês a diferenciar, vamos falar do sintoma secundário, que foi o que a colega falou. Por exemplo, um patógeno que está afetando o sistema de condução de seiva. E você está observando a murcha na folha. O patógeno, nesse caso, ele não está na folha. Você está observando o sintoma na folha. Mas ele está causando problema nos vasos condutores. Isso é um sintoma secundário, ou também chamado de reflexo, onde é observado o sintoma em local diferente, né, do local que está tendo a ação do patógeno, tá? Isso é comum para as murchas, o greening também, que lá dos citros, né, a bactéria está nos vasos condutores, a gente observa na folha o sintoma e no fruto deformado, só que o patógeno não está ali. Aquilo ali é um reflexo da ação do patógeno lá nos vasos condutores de seiva. Então, ficou claro? Sintoma primário. O patógeno está no local que você observa aquele sintoma. Sintoma secundário. O patógeno ele está em outro local onde você observa o sintoma. Ele está agindo em outra estrutura da planta, mas está tendo um reflexo, por exemplo, em uma estrutura distante. Outro caso de sintoma secundário, os nematóides na raiz. Quando você vê a planta subdesenvolvida, amarelada, lá que está com nematóide na raiz, aquela planta, a parte aérea subdesenvolvida, amarelada, é um sintoma secundário, é um reflexo do que está tendo nas raízes. As raízes estão deformadas, danificadas pelo nematóide, e dessa forma a planta está absorvendo menos água, menos nutriente, e você está observando na parte aérea um subdesenvolvimento daquela planta. Nesse caso também é outro exemplo de sintoma secundário. O sintoma é observado distante do local onde está tendo o ataque do patógeno. Deu para entender? Quer mais alguma? Sim. Conseguiu? Deixa eu ver aqui. Tem alguém que está com alguma dúvida com relação a essa classificação? Tranquilo? Então, essa é a primeira classificação de sintomas. Sintomas primários, patógeno está no local onde você observa o sintoma, manchas foliares, frutos com podridão, e sintomas secundários, ou também chamados de reflexo, onde você observa o sintoma distante, em outra estrutura da planta, onde o patógeno não está diretamente ligado, está sendo um reflexo da ação do patógeno em outra estrutura da planta, tá? Exemplo, as murchas causadas por bactérias, nematóides, nas raízes, e você observa na parte aérea o sintoma, ok? Então, essa primeira classificação é a classificação conforme a localização de sintomas, ela só tem essas duas classificações, primários e secundários. Tranquilíssima, né? Aqui estou falando da murcha, né, bacteriana, que ela causa aí uma disfunção vascular, e por isso que ela vai interferir ali na murcha das plantas, porque não está chegando seiva, e dessa forma vai murchar as folhas. Então, isso é um sintoma secundário. A segunda forma de classificação de sintomas que nós vamos estudar, ela também é bem tranquila. É a classificação segundo a alteração produzida no hospedeiro, tá? A primeira que nós vimos é a classificação segundo o local em que o patógeno está em relação aos sintomas.
Essa segunda classificação, ela se divide em sintomas habituais e lesionais. Os sintomas habituais são todos os sintomas que vão alterar o formato da planta, o padrão de desenvolvimento dessa planta. Por exemplo, alguns vírus que causam alteração até na cor de uma flor, né? Os vírus são bem comuns de causar sintomas habituais, assim como bactérias também, alguns fungos. O nematóide também causa sintomas habituais. Uma planta, aqui nós temos um exemplo de um cultivo aí de trigo, que vocês observam aqui no meio desse cultivo, é um cultivo experimental, né, uma área experimental aí. As plantas de trigo aqui na área central desse cultivo, elas estão com redução no crescimento. Vocês estão vendo que elas estão menores, estão amareladas. Isso é um sintoma habitual, porque a planta está com sua alteração no seu crescimento normal. Então, o hábito de crescimento foi alterado por um patógeno. Outro exemplo de... e esse nanismo aqui é causado por um vírus, tá? Por infecção do Barley Yellow Death Virus. É um vírus aí que causa esse tipo de subdesenvolvimento na cultura do trigo. A transmissão desse vírus ocorre de uma planta doente, que tem o vírus, para uma planta sadia, através de pulgão, insetinho, né? Pulgão, ele é um vetor desse vírus. Outro exemplo de sintoma habitual. Tem muita doença de virais, né, que causam deformações em frutos. Lá no Instituto mesmo, alguns anos que nós plantamos, por exemplo, pepino. E o pepino foi afetado por uma doença virótica. Os frutos, né, os pepinos são comercializados, os frutos verdes, né, que a gente ia colher, estavam todos deformados. O formato, ele retorcido, o formato que era para ser um fruto compridinho, com boa conformação do fruto, ele estava fino e pequeno e deformado. As folhas também retorcidas, as folhas encarquilhadas, o formato do limbo foliar alterado. Isso tudo era devido a uma ocorrência de uma doença viral, que mudou as formas ali, tanto da folha como do fruto. Isso também é um sintoma habitual. Mudou o formato daquela planta, né? O formato de folha, o formato de fruto normal. Então, o sintoma habitual é todo tipo de sintoma que vão causar alterações anormais no desenvolvimento daquela planta. Nanismo, fruto deformado, folha deformada, alteração de cor de flor, tá? Escurecimento dos vasos condutores, plantas subdesenvolvidas, tudo isso é um sintoma habitual. E nós temos nesse tipo de classificação, então, apenas essas duas classificações, habitual e os sintomas lesionais. Os sintomas lesionais são todos aqueles que vão causar lesões no tecido da planta. Frutos podres, frutos com lesões, manchas necróticas, podridão, né, em frutos. Essa primeira imagem é um cachinho de uva, né, onde tem muitos frutos com a podridão causada pelo fungo, o fungo Plasmopara viticula, né. Essa segunda imagem é do mamão que eu mostrei para vocês lá falando dos postulados de Koch. São manchas ao longo do fruto aqui. Isso aqui é um sintoma lesional. Essas manchas são lesões sobre o tecido do fruto que vão ali levar à perda de qualidade desse fruto. Esse fungo que causa antracnose no mamão é o fungo Coletotrichum É uma doença de pós-colheita, né? Lá no campo o fruto está perfeito, mas muitas vezes já contaminado com os esporos desse fungo. Só que esse fungo ele vai se manifestar esses sintomas à medida que esse fruto vai amadurecendo. Então, com relação à classificação das alterações produzidas no hospedeiro, ficou claro? Nós temos duas. Habituais, que é qualquer sintoma que vai ser observado uma alteração no formato da planta normal, no desenvolvimento normal da planta, isso é habitual.
Lesional são lesões, podridões, manchas. Por exemplo, a ferrugem asiática da soja, ela é classificada como sintoma primário, quando a gente considera a localização do patógeno, e sintoma lesional, quando a gente considera as alterações produzidas no hospedeiro. Outro exemplo, que a murcha no tomateiro, ela é classificada com relação à localização do patógeno sintoma secundário, e com relação às alterações, nós vamos ter um sintoma habitual, uma mudança ali na planta, ela vai murchar, né? Então, ficou claro? Deixa eu ver aqui. Quem tem alguma dúvida, pode escrever aí, que eu vou dar uma olhadinha aqui no chat. Tranquilo? Deu para entender, Mariana, Kathleen, nessas duas classificações? Eu entendi. Certinho. E os outros também, né? Que eu vi as duas ali, os roxinhos dela, por isso que eu perguntei, mas todo mundo compreendeu. A outra classificação, ela é um pouquinho mais complexa, né? Essa é a terceira classificação, que eu vou falar hoje, falar um pouquinho aqui de forma introdutória, mas nós vamos estudar ela mais profundamente na aula do dia 14, tá? Que semana que vem é prova, na outra semana aí a gente tem aula teórica. Essa terceira classificação de sintomas, ela leva em consideração as estruturas ou os processos afetados pelo patógeno na planta. Essa terceira classificação, ela se divide em histológicos, que são sintomas a nível celular, né? Fisiológicos, são processos fisiológicos da planta que são afetados, e os morfológicos, que são alterações no desenvolvimento da planta, alteração, por exemplo, em formato de fruto, em formato de folha, entra em morfológico, que é alterações no formato normal dessa planta, tá? Só para vocês entenderem, então, os sintomas histológicos, eles vão ser alterações causadas pelo patógeno a nível celular. Aí tem vários sintomas considerados histológicos. A plasmólise, que é a perda da turgescência da célula, que é muito comum observado em podridões causadas pela bactéria do gênero Pectobacterium. Vaculose, eu tenho umas imagens aqui. Isso aqui é a granulose em frutos e em folhas de plantas cítricas, né? Que fica com essas alterações no fruto. Isso é a nível celular, essas manchas circulares aqui é a nível celular, então um sintoma histológico. A plasmólise, que é rompimento, né, das células por ação de um patógeno. Isso aí é causado é o antigo gênero Erwinia, né, as bactérias, que hoje é Pectobacterium. Isso é a nível histológico também. Essa vaculose, que é muito comum em alface, principalmente alface cultivada em épocas mais úmidas, né, em a campo, essa podridão na base aí da planta é chamada de vaculose. Isso também é a nível que é causado pelo rompimento do protoplasma das células, que leva a uma degeneração celular. Então, também é a nível de célula, então é um sintoma histológico. Os sintomas, eu vou voltar a falar disso na próxima aula teórica, né? Mas só para adiantar. Os sintomas fisiológicos. O sintoma fisiológico vai ser qualquer alteração que o patógeno causar no funcionamento normal da fisiologia da planta. Então, um aumento de respiração da planta ou transpiração da planta, um problema na condução da seiva dessa planta, por exemplo, no mal do Panamá, ou na murcha do tomate, enquadra como sintoma fisiológico, que vai alterar a condução da seiva, e isso vai ter toda uma alteração fisiológica da planta. A ferrugem, nessa classificação de doença, de acordo com os processos afetados, a ferrugem da soja, por exemplo, ela vai ser considerada um sintoma fisiológico, porque ela vai afetar a fotossíntese da planta, né? Com essa ação, esse fungo vai tomando ali a folha e reduzindo a capacidade fotossintética dessa folha.
capacidade dessa planta em realizar fotossíntese. Então, dessa forma, é um processo fisiológico afetado. Os morfológicos são qualquer alteração a nível ali do formato da planta, ou da coloração dessa planta, ou de partes dessa planta. Os morfológicos se dividem em necróticos e plásticos, tá? E esses se subdividem, mas não precisam ficar aí preocupados, nossa, professor, tanto de coisa. Vamos, nessa aula aqui no finalzinho, dando essa introdução, mas vou voltar a falar disso aqui, tá bom? Com mais detalhes. Então, os morfológicos necróticos, tem os plesionecróticos e os holonecróticos. E os plásticos têm os hipoplásticos e os hiperplásticos. Morfológico, quando a gente fala de sintoma morfológico, é todo tipo de alteração visível no formato, no padrão de desenvolvimento da planta, no formato de fruto, de folha, de coloração da folha, tá? Isso é considerado morfológico, alteração na morfologia normal dessa planta. Um exemplo de morfológico plástico. Vocês estão vendo aí um fruto de abóbora e a folha de abóbora. Ambos deformados. Esse fruto todo com essas bolhosidades, essas alterações aqui ao longo do fruto. Isso aqui é uma alteração morfológica plástica, a nível visual, né? Esse fruto, essa planta de abóbora que produziu esse fruto, ela está afetada pelo vírus do mosaico. E esse vírus, ele causa alterações nos frutos e nas folhas também. Estão vendo essa folhinha? A folha fica menor, encarquilhada e com essa alteração de coloração, que é chamado de mosaico, né? O verde escuro é alterado aí com verde mais claro. E a folha fica pequena e encarquilhada. Esses dois exemplos são sintomas morfológicos plásticos. Os plásticos, eles alteram a conformidade dessa planta, o visual das estruturas dessa planta. O fruto de abóbora normal, ele não tem essas bolhosidades em volta aqui da casca, e a folha normal da abóbora também não. Então, altera a nível morfológico, tá? Abóbora é uma olerícola, não é, professora? Isso, abóbora molerícola. Eu escolhi ela. Aí, ó, dá para você falar sobre essa doença, mosaico, né? O vírus do mosaico. A abóbora é molerícola da família das curcubitáceas. Curcubitáceas também inclui pepino, inclui o chuchu, inclui todas as que a gente chama de morangas, né? Também, vamos lembrar aqui outra curcubitácea. O melão, a melancia, Pepino. são todas da mesma... Oi? Pepino. Pepino também é uma curcubitácea, isso mesmo. Esse sintoma que vocês estão vendo aqui é uma mancha, né? Um tomate causado pelo fungo Alternaria solane. E esse fungo, ele já é um sintoma necrótico. Quando você vê uma mancha, ele já não é morfológico, ele é necrótico. Dentro dessa classificação que a gente está falando, essa terceira classificação. Quando é um sintoma necrótico, manchas, estrias na folha, como essa aqui, ó, é o caso dessa doença aqui, a estria vermelha, é causado por uma bactéria, e essas estrias ao longo da folha, essas estrias vermelhas, é um sintoma necrótico, tá? Mas, pessoal, eu sei que é um pouquinho mais complicado, não é complicado, é um pouco mais complexo a terceira classificação de sintomas, então eu quero uma aula só para falar sobre isso. Eu vou deixar para a próxima, aqui só para vocês entenderem. Hoje eu preciso que vocês entendam as duas classificações. A classificação com relação à posição do patógeno, a localização do patógeno em relação ao sintoma, primário e secundário. Primário, quando o patógeno está no local onde tem o sintoma. Secundário, quando você observa o sintoma distante da área atacada, em outra estrutura da planta. E a segunda classificação, com relação às alterações produzidas no hospedeiro. Habituais, que é qualquer sintoma que gera alteração no desenvolvimento, no formato da planta.
Isso é habitual. E lesional são manchas, podridões, secas de ponteiro, tudo isso é lesional, tá? E aí, a outra classificação, vamos focar mais numa aula só. Antracnose? O que você quer saber sobre antracnose? Na qual cultura que você fala? Da cucurbitacea? Ocorre fungos, né, que ocorrem aí e causam essa doença, tá? A antracnose, esse nome, né, antracnose, é um nome popular de doença e nem sempre é o mesmo agente causal. Por exemplo, fala antracnose no mamão. A que causa, às vezes, antracnose, por exemplo, na pinha, é outro agente causal, né? O nome comum é o mesmo, mas tem que observar qual que é o agente causal, que às vezes é o mesmo ou pode ser outro patógeno, mas é fungo, tá? A Isadora perguntou se o relatório tem que ser separado. Isadora, é o mesmo relatório, mas só muda lá, coloca o nome do professor, manda separado, assim, ó. Professora Aline, professor Elvio, né? Ou pode pôr o nome dos dois e mandar para os dois. Eu não vejo problema nenhum. Ver com o Elvio se ele vai aceitar aí com o nome dos dois professores. Por mim, tudo bem, tá bom? Como foi uma aula em conjunto, né? Por mim, tranquilo. É o mesmo relatório. Então, não deixe de enviar. Vou deixar agora descrito lá como que vocês vão enviar e o prazo também, que eu vou dar uma semaninha para vocês me enviarem. Tá ok? Alguma dúvida? Todo mundo está preparando o podcast? Mariana, qualquer coisa que você perdeu, alguma atividade, pode fazer e me enviar, tá? Tranquilo. Não tem nenhum problema em enviar com atraso aí, só não deixem para depois que a professora entrar de licença. Enviem o mais rápido que vocês conseguirem. Pessoal, mais alguma dúvida de trabalho, de matéria? Tranquilo? Podem fazer. Vou interromper a gravação, mas as dúvidas que vocês tiverem podem